Bom dia, meus irmãos, feliz sábado a todos. Como sempre, vamos agradecer a Deus, vamos louvar, orar o grande Criador do céu, dos céus e da terra. Estou aqui na igreja da Santa Lúcia, na cidade onde moro, Santa Isabel do Pará. E vim dar as boas-vindas para cada um inscrito desse nosso canal. Que Deus abençoe a cada um, que Deus venha te dar fortuna, mas a fortuna que eu falo é espiritual. Fique com Deus, bom culto a todos. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, a tua vida. Até logo. Que bom estarmos aqui reunidos na presença do nosso Senhor Deus para, juntos, em princípio de adoração, contemplarmos a sua beleza e adorarmos de todo o nosso coração. Gostaria de deixar com vocês um texto bíblico que está no Salmo 19, verso 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos Aleluia. cantar para iniciarmos a escola sabatina desta manhã o hino O Senhor Está Aqui, de número 10, do Nossa Senhora Adventista. Irmãos, depois de uma semana de luta, mas também de vitórias, chegamos até aqui à casa do Senhor para louvarmos e agradecermos o seu santo nome. É muito bom estarmos aqui, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Vamos todos nos levantar e cantar o hino 75, Fé e Vitória. Um feliz sábado. Nesse momento, vamos nos colocar de joelho para falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez ter a oportunidade de estar na tua santa casa de oração. Que o Senhor possa vir abençoar grandemente essa igrejinha aqui, Pai. Toda a membresia também, Senhor. E assim, Senhor, obrigado porque essa semana não foi fácil, mas o Senhor nos ajudou, Pai. Só agradecimento e gratidão a Ti por tudo. Que o Senhor possa, Senhor, continuar nos abençoando, nos ajudando. Obrigado, Senhor, pela lição da escola sabatina, Pai, que tem sido uma bênção na nossa vida. Que o Senhor possa ajudar cada professor, cada aluno, Pai, cada vez mais se dedicar, cada vez mais estudar e aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que chegou, aquelas que não puderam chegar, Senhor, por motivo de enfermidade. Senhor, estenda a sua mão santa, curadora, e repreenda qualquer enfermidade, com a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aquelas que estão desanimadas por qualquer motivo, Senhor, ajuda Teus filhos também, Senhor. E se chegou alguém aqui, Senhor, com algum problema, com alguma dificuldade, que eles possam entregar na Tua mão, Senhor. Tu sabes melhor para cada um de nós. E assim, fica com os momentos que se seguem, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos um informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Uma aventura no Equador. Maria havia orado pela recuperação de sua irmã e Deus respondeu salvando a vida dela. Grata por esse milagre, Maria aceitou a Cristo e foi batizada, mas ela queria fazer ainda mais pela causa de Deus. Foi então que decidiu se inscrever no Serviço Voluntário Adventista e se tornar missionária no Equador. No Chile, onde morava, Maria trabalhava como assistente social com crianças, uma experiência que seria útil na sua missão. Logo ela partiu para o Equador para atuar como assistente social e professora em uma escola adventista. No início, ela sentiu muita dificuldade com a distância da família,
com a comida diferente e com o clima mais quente. Mas em poucas semanas Maria foi se ajustando ao novo ambiente, motivada pelo seu amor por Deus e pela missão. Na escola, muitos dos alunos de Maria pertenciam a um povo indígena que pouco conhecia sobre Jesus. As crianças aprendiam sobre Jesus nas aulas e nos desbravadores, e depois compartilhavam com seus pais. Maria ficou emocionada ao ver as crianças e suas famílias se aproximando de Deus por meio do trabalho da escola. Além disso, ela também dava estudos bíblicos em um centro de reabilitação para alcoólicos e em um orfanato. Com o passar dos meses, Maria descobriu dons espirituais que nem sabia que possuía. Por exemplo, ela era tímida, mas aprendeu nessa aventura missionária a falar de Deus para outras pessoas. Maria também compartilhava o testemunho da recuperação de sua irmã, o que tocou o coração de muitas pessoas. Quando o ano terminou, foi difícil para ela deixar o campo missionário. No entanto, Maria decidiu continuar servindo a Deus em seu país natal, o Chile. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar na construção de um centro de treinamento missionário no Chile. O novo centro terá 5 salas de aula para a formação de novos missionários e um auditório para 250 pessoas. Por isso, sejamos liberais. Bom, que possamos, ao longo desses sábados, nos preparar, né, com as nossas ofertas para contribuir com os projetos missionários da Escola Sabatina. Nesse momento nós vamos nos reunir para estudar a lição da Escola Sabatina, que nesta semana ela tem como título Gigantes da Fé. E esses gigantes da fé foram Josué e Caleb. O verso é um verso muito bonito, muito inspirador, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 13 e o verso 7, que você pode acompanhar comigo na sua lição, que diz assim, ó: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então nós vamos nesse momento poder recapitular a lição, né? Os dias que estudamos em casa, hoje nós teremos a oportunidade de juntos fazer um estudo especial. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedindo que Deus continue conosco através do seu Espírito Santo no estudo. Obrigada, Senhor, por essa escola sabatina. E pedimos que o Senhor aceite de uma forma muito especial o nosso louvor, a nossa adoração, como gratidão a Ti diante do Seu santo trono de graça. Vamos estudar a lição, Pai, que possamos expor os nossos pontos sabiamente, colocando em prática tudo aquilo que estudamos durante a semana. Amém. Seja o nosso convidado especial nesse sábado, que o Espírito Santo nos batize e que Jesus, o nosso Salvador, esteja alegre com a presença de cada um de nós. Abençoa-nos, é o que te pedimos, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui. Foi realizado algum projeto social
semana, foi feito algum projeto social essa semana? O verso inicial, que é o texto que está em Hebreus, no capítulo 13, o verso 7. Muito bem, encontramos a leitura, diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Uma pequena pergunta é: você lembra quem foi a pessoa que deu tudo isso para você, apresentou Deus através da palavra para você? Você lembra dessa pessoa? A segunda pergunta é: essas pessoas permanecem na fé? Se você recordar dessas pessoas, muito bem. Continuando e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem o que? A fé que tiveram. Muito bem. Na verdade, ele está dizendo que para nós seguirmos os exemplos daqueles que nos deram ou apresentaram Jesus para todos nós. Amém. Imitando a sua fé, o seu testemunho, a sua vida de dedicação à obra do Senhor. Então tenhamos essas pessoas como nosso exemplo a ser seguido, suas qualidades e virtudes espirituais. Muito bem. Baseado nesse texto, a pergunta seguinte é para aqueles que têm filhos, para aqueles que adotaram, para aqueles que ainda cuidam de crianças menores, sejam sobrinhos ou netos. Em alguma coisa ele puxa para você. Em alguma coisa. O que é que ele puxa para você? Se fosse falar, por exemplo, na questão de estética, fisicamente, eu herdei duas coisas dos meus pais, minha mãe e meu pai. Fisicamente, eu herdei a calvície do meu pai e a invalidez da minha mãe. Certo? No que diz respeito a caráter, eu herdei duas coisas também. Do meu pai, a mentira. Da minha mãe, o trabalho. Então eu herdei isso mesmo. A mentira a gente já abandonou, a gente conhece o Evangelho liberta, a gente abandona um pouco mais. O trabalho permanece, eu gosto de trabalhar. Então foram heranças que eles me deram. O meu pai e a minha mãe, ambos pelo exemplo que eles me mostravam. Eu via o meu pai contar as conversas deles, as prosas deles, enganar as pessoas. E eu me acostumei àquilo ali. Da minha mãe eu via ela trabalhar arduamente para criar 6 filhos. Então eu acabei também herdando aquilo da minha mãe. E você? O que você tem ou recebeu de seus pais de herança? Se você olhar para os seus filhos hoje, seus netos ou seus sobrinhos que convivem com você, se você olha para ele e diz assim: esse menino é todinho eu, em que sentido? Exato. Eu sempre falo dele que ele é todinho papai, porque ele é muito inteligente. Papai tinha uma inteligência assim, ele dizia que não tinha série nenhuma, mas ele dizia: eu não tenho série nenhuma, mas tenho faculdade. Ele sabia de todas as coisas, sabia explicar para a gente, sabia a história do Brasil e trabalhar com ele mesmo. E hoje eu digo assim: da minha mãe, como diz Marcela, eu puxei, eu pode trabalhar, e do meu pai um pouco da inteligência também, e dos meus filhos também, o Jefferson, a Joana, todo mundo. Meu neto também, o Jefferson. Aliás, os 3, meus netos não tem o que falar, todos os 3. Muito bem. Nós sempre herdamos alguma coisa daqueles que são mais maduros na vida ou mais velhos do que nós. Sempre herdamos alguma coisa. Então você
pode se olhar agora e dizer assim, poxa vida, eu não queria ter herdado isso do meu pai, da minha mãe, porque eu vejo que essas coisas me prejudicaram na minha formação de caráter. Hoje eu sou assim porque meu pai foi assim. Hoje eu sou assim porque minha mãe foi assim. Você pode olhar talvez para um homem adulto hoje agressivo e você talvez não entenda por que ele seria uma pessoa agressiva. Foi porque o pai dele foi agressivo na infância com ele. Ele se tornou um homem agressivo. Você pode olhar para uma mulher que é relaxada no trabalho doméstico. Por quê? Porque a mãe teve tanto cuidado com ela na sua infância que ela não aprendeu isso. E ela se tornou uma mulher adulta, casou, tem família, mas ela não consegue ter os cuidados na casa, porque ela não aprendeu isso. Nós herdamos no caráter, na personalidade, para toda a nossa vida, algumas coisas dos nossos pais. Sejam boas, e quando é bom é muito legal, sejam ruins. E quando é ruim, só Deus pode nos libertar. Certo? Então, quando ele diz, a lição traz um gigante da fé e apresenta Josué, que foi um líder militar, ele aprendeu com alguém. Quem foi o sucessor de Josué? Moisés. E o que ele herdou de Moisés? A fé. Ok? Então, pense nisso, porque pode ser que ainda exista menores em formação de caráter que estão sob seus cuidados. E eles precisam herdar coisas boas de vocês. Coisas boas. Não brigue na frente dos menores, não faça nenhuma bobagem na frente deles, porque embora eles estejam brincando por ali, eles estão a observar o que você diz, o que você faz. Tome cuidado. Porque lá na frente você pode dizer assim, por que esse menino é isso, ou essa moça, esse rapaz se tornou isso? Você não vai lembrar. Mas lá no passado, quando eles eram meninos menores, você deu a eles um mau exemplo. E isso criou raiz na formação do seu caráter. Ele se tornou uma pessoa difícil hoje. Mas se ele for um bom rapaz, uma boa moça, saiba que Deus está compensando o seu bom exemplo que lá atrás você passou por esse menino. Ok? Então, nós sempre herdamos algo. E uma das coisas que Josué e Caleb herdaram de Moisés foi fidelidade, foi coragem, foi humildade, tudo pelo bom exemplo deles. Abram a Bíblia de vocês em Números capítulo 13, versículo 6. Nós não vamos ler todos os textos, todos os versos bíblicos dessa manhã, a lição pede muito, mas um ou dois nós iremos fazer citação, certo? No capítulo 13, no versículo 6 de Números, você vai ver, vai encontrar o nome de Josué. Caleb, no original, que tem um significado. Certo? Número 13, versículo 6, diz assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Caleb, que no seu original é Caleb, que quer dizer o quê? Cachorro. Talvez a gente olhe para esse nome e diga assim, você é um cachorro, uma forma talvez de maltratar alguém, mas ele tem significado importante. Miriam, algo cria cachorro, os cães. Quantos são, Miriam? 14. São 14. Se você chegar em casa, passa um dia ou 2, 3 dias, e você tem um animal em casa, um pet em casa, quando você chega, como é que ele recebe você? Com mordidas? Com carinho.
com alegria. Você maltrata, às vezes tem descuidado, ou às vezes machuca agressivamente. E ele sai ferido, magoado, vai lá para o fundo do quintal. Meia hora depois, você faz assim, e ele vem correndo. É verdade? E agrada você, lambe você, quer receber o seu cuidado, o seu carinho. Por quê? Porque o cachorro ele é fiel ao seu dono. Ele é fiel ao seu dono. Então, Caleb ou Caleb cachorro significa fidelidade. E este nome foi dado a Caleb porque ele foi fiel ao seu compromisso. De que forma? Vai espiar a terra com Josué, ver tudo que ela tem e nos traz a informação, positiva ou negativa? Positiva. Essa ordem foi dada só a Caleb e a Josué? Não. Foi dada a quem? Aos 12 espias. Bom dia, sejam bem-vindos à Escola Tabatinga. Januário e Fábio. Aos 12 espias, certo? Dos 12, quantos mantiveram a sua postura de caráter, a sua coragem e apresentaram um bom relatório? 2. Entre eles, Caleb, ou Caleb, que honrou o significado do seu nome, fidelidade, inabalável ao seu compromisso ou ao Senhor. Dos 12 espias que foram visitar a terra, quantos são ou receberam ou permaneceram nos registros da Bíblia pelo ato de fidelidade? Dos 12, quantos? Apenas 2. Dos 12, quantos entraram na terra prometida? Apenas 2. Porque se mantiveram firmes ao seu compromisso de fidelidade para com Deus. Ou seja, eles honraram o seu nome. A pergunta pode ser feita da seguinte forma: eles tiveram convicção daquilo que eles foram fazer, fidelidade ao seu compromisso. E a pergunta pode ser feita da seguinte forma: nós permanecemos convictos daquilo que nós acreditamos na fé, no compromisso que a gente tem para com Deus? Permanecemos, sim ou não? Somos fiéis, sim ou não? E estes personagens foram até o final. Qual foi a recompensa de Caleb, no final do seu relatório da sua vida? Que recompensa ele obteve? Vocês podem lembrar, que recompensa ele obteve? Que pedido ou que lembrança ele fez a Josué? Qual foi? A lembrança e o pedido foi: dá-me o monte. O que é isso? Era uma herança, era um pedido que ele tinha feito a Moisés. E ele só fez lembrar a Josué que agora ele deveria possuir por herança a terra de Hebron. Dá-me esse monte. Quem já esteve no Maranhão? Saiu do Pará, na verdade. Muita gente já saiu do Pará. O Pará tem, pelo menos na região nordeste, poucas montanhas, montes elevados. Na região sul, um pouco mais. A partir de Tucuruí, um pouco mais. Mas no Maranhão você vê bastante montes. Eu estive em Carolina, no Maranhão, nós subimos um monte, foi difícil subir. Para tirarmos uma foto, era um ponto turístico e nós subimos ali. E daí de cima a gente pôde ver uma longa região onde nós podíamos alcançar com nossos olhos. E uma visão muito privilegiada, bonita, você olhar de cima
para baixo. Quando Josué e Caleb foram espiar a terra, eles subiram um monte chamado Hebron. E Caleb e Josué contemplaram toda a terra de Canaã, boa parte dela, na verdade. E ele sonhou que um dia, quem sabe, eu vou herdar esse pedaço aqui como herança para mim e minha família. O tempo passou, eles conseguiram cumprir realmente a sua tarefa, e agora chega o momento de dividir a terra. E no momento de divisão da terra, o que ele faz? Um pedido a Josué, ou seja, uma lembrança. Lembra, Josué, que tu vai ver espiar a terra, quando não subimos naquele monte? Eu gostaria agora de lembrar que Moisés me prometeu dar a terra por herança. E agora eu faço um pedido a você: dá-me essa terra por herança. Duas perguntas. A primeira: quantos anos ele tinha quando ele foi espiar a terra? 40 ou 45? 45 ou 40? Eu acho que eu estou bem confuso, mas era uma. Isso, mas tudo bem. 40. Agora, quantos anos após o relatório, a visita à sua terra, que seria possivelmente sua terra, a apresentação do relatório, quanto tempo se passou? Vamos botar aqui, de 40 a 45 anos. Ok? 45 anos. Quantos anos ele tinha agora? 85 anos. Quem já tem 40 anos como cristão, como adventista do sétimo dia aqui? 30? 35. Muito bem. Estão permanecendo firmes na fé? Sim. Muitos não conseguem e desistem. Ou seja, não tomam posse da terra prometida. É por isso que Paulo diz que muitos irão naufragar na fé, não conseguem manter-se firmes. E isso aconteceu de uma forma diferente com Caleb. 45 anos, supondo, se passou, e agora ele estava tomando posse da sua herança da terra prometida. No passado nós falamos um pouco sobre a herança da declaração batida. E o que ele diz para Josué? Eu estou tão forte quanto eu vim visitar a terra pela primeira vez. Ou seja, se manteve firme na sua fé. 35 anos se passaram, 30 anos se passaram. Fábio e a Conceição estão se mantendo firmes na fé. Talvez você 5, 10, 15, eu não sei. Mas mantenha-se firme na fé. Porque existe uma promessa para todos nós de uma terra que mana leite e mel, ou seja, um paralelo da Canaã celestial, que nós teremos que tomar posse dessa terra. Então a questão é: nenhum de nós deve ou tem o direito de desistir no meio do caminho. Nenhum de nós devemos tomar posse daquilo que Deus prometeu a todos nós. Então, essa foi a herança de Caleb. Ele entendeu que aquele território seria dele. E ele fez de uma forma ousada a reivindicação pelaquela promessa. Ou seja, esta é minha, da minha parte me pertence. E Deus o compensou. Josué o compensou, dando a ele a terra que pertencia a ele. Há uma grande pergunta aqui: havia desafio para conquistar aquela terra? Sim ou não? Quais eram? Os gigantes. Então a vida cristã não é fácil. Você tem desafios gigantes a enfrentar e a vencer, porque ele venceu, para você tomar posse daquilo que Deus prometeu a você. E o próprio Jesus Cristo diz: desde que eu vou preparar o lugar, para que quando eu for preparar o lugar, eu volte e retribua a cada um de vocês. Tome posse dessa promessa.
alimente isso no seu coração. Lute, batalhe, vença a si próprio, porque você sabe quais são os seus pecados, aquilo que ainda lhe atrapalha. Vença, lute, conquiste e tome posse da terra prometida. Porque tudo isso foi Deus que assim o fez. O exemplo seguido de Moisés, Josué e Caleb, nós falamos inicialmente, mas uma coisa importante, a filha dele foi prometida por ele se alguém das tribos, algum tribo conquistasse na terra. E ela tinha a mesma ousadia do pai. E era a mesma ousadia do pai. E ela demonstrou que ela seguia os seus passos, os seus amigos. No final da distribuição da terra prometida, houve algo interessante. E isso implica muito também no nosso cotidiano, sabia? O que aconteceu aqui? Chama-se todos os chefes das tribos, olhe e contemple a terra. Josué e Caleb fazendo isso. A herança de Caleb já tinha sido distribuída, e agora Josué resolve distribuir a terra para os demais líderes das tribos. E assim foi feito. Cada um pegou a sua parte. Na situação de hoje, o que fazemos? Existe um ditado popular que diz assim: farinha pouca, meu peão primeiro. Por que se usa esse ditado popular? Porque se você é um líder, hoje, atualmente, são poucas situações diferentes, ou se você está à frente de qualquer situação, você quer primeiro ser beneficiado ou servido. A parte melhor é primeiro a sua, a minha. E ele poderia usar disso para tomar a melhor posse da terra. Sim ou não? Sim. Mas ele não fez. Ele foi humilde o suficiente para distribuir toda a terra, todo o território, acomodar todo mundo confortavelmente, cada um com o seu pedaço, e por fim de tomar posse de um pedaço chamado Timate-Sera, que quer dizer o quê? O restante, uma porção que sobrou. Ele serviu a todos humildemente e depois ele tomou um pequeno território para ele. Por que ele fez isso? Demonstração de humildade. Mas talvez o que ninguém tenha percebido é que ele tomou posse de um pequeno território próximo a Siló. E o que tinha em Siló? Um tabernáculo. É como se fosse assim: eu vou morar bem próximo da igreja. Ou vou morar, ele escolheu, ou deram a ele por herança, um território, um local, aonde ele poderia ficar pelo desejo do seu coração, assim como Davi o fez no seu salmo. Ele diz assim: uma coisa peço, Senhor, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele escolheu uma parte onde ele teria o acesso bem melhor e privilegiado da casa de Deus. Ele quis morar em um território onde ele pudesse ter acesso à Arca da Aliança, ao tabernáculo. Ele escolheu, na verdade, ou deram a ele, na verdade, a melhor parte. A melhor parte. Que privilégio é esse que teve Josué de poder estar ali próximo da presença do Senhor?
poder buscar ao Senhor sem empecilhos, sem nenhum atrapalho. Ele escolheu a melhor parte, ou foi dado a ele a melhor parte, a melhor herança. Um privilégio para ele, aquele bom lugar onde ele escolheu para repartir com seus irmãos a sua herança. Isso nos faz entender que o próprio Jesus Cristo ensinou isso, que ele não veio para ser servido, mas para servir. E quando nós tivermos a oportunidade de poder atender às necessidades das pessoas, façamos com alegria. Porque a nossa recompensa Deus nos dará a melhor possível. Assim como Deus, pela humildade que teve Josué. E encerrando, uma vez eu fiz uma mensagem a respeito disso, sobre mudanças. Hoje no mundo da beleza, da estética, as pessoas querem se apresentar cada vez melhor, esteticamente. Principalmente no mundo feminino, que é uma questão mais intensa, as mulheres gostam que querem se embelezar. E às vezes, se algum, aparentemente aos seus olhos, alguma parte do seu corpo que não está agradável, elas fazem algum procedimento estético que possa lhe embelezar. E elas vão se transformando, buscando a melhor aparência ou beleza física. Às vezes dá certo, às vezes algum probleminha não dá certo, alguma restrição. Mas enfim, alguns querem assumir formas que não são suas. Você pode acompanhar na mídia pessoas que querem ser um animal e às vezes fazem um tratamento, buscam cirurgias que façam parecer como um animal. Porque elas observam e elas querem ser igual. Fisicamente é muito difícil a gente ser isso. Até gêmeos às vezes querem fazer uma mudança estética para não ficar tão idênticos. Mas a lição diz algo interessante. Ele diz assim: transformados pela contemplação física ou de caráter. Você pode ser transformado fisicamente ou no seu caráter. Quando é que isso acontece na vida de uma pessoa? Quando é que isso acontece na vida de uma pessoa? Texto bíblico de Hebreus 12:1. Hebreus. Hebreus 12:1. Vocês podem ler? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tanta nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança na corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. 2 Coríntios 3, verso 8. Segundo Coríntios 3, versículo 18, corrigindo. Eu vou ler aqui que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então você já diz um ditado
que você vê. Então, à medida que você vai contemplando algo, você vai querendo obter aquilo. E isso vai moldando e transformando o seu caráter. Quem é o seu espelho ou exemplo na igreja? Talvez você olhe para alguém e diga assim: eu gostaria de ser semelhante a este irmão ou esta irmã. Mas a nossa visão está errada. Quem deve ser o nosso maior espelho? Jesus Cristo. Amém. Às vezes nos decepcionamos com as pessoas. Nós somos falhos e pecadores. Mas se olharmos, como leu Fábio, para o autor e consumador da nossa fé, nós permaneceremos firmes. E foi isso que fez Josué e Caleb. Tiveram um bom exemplo a seguir, o de Moisés, e olhavam pelos olhos da fé para o autor e consumador de sua fé, que era Jesus Cristo. E eles permaneceram firmes na fé. 45 anos depois, Caleb pediu aquilo que era dele por herança, manteve-se firme na fé. Talvez você conheça alguém já de toda idade que descansou, mas manteve-se firme na fé. Por quê? Porque o seu olhar estava no autor e consumador da sua fé, que era Jesus Cristo. Amém? Então nunca perca isso, nunca desista disso, e não deixe de olhar para o maior exemplo de fé, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de finalizar lendo um pequeno comentário do estudo adicional de sexta-feira, que diz assim: nessa época, a fé de Caleb era exatamente igual a de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias. Havia acreditado na promessa de Deus de que levaria seu povo a possuir Canaã, e nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fases dos culpados. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus e tinha perseverado, preservado sua vida no deserto. Quando seus irmãos foram eliminados, entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, o Senhor tinha guardado, e agora, com mais de 80 anos, seu vigor não havia diminuído. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas um lugar que mais que todos os outros espias haviam considerado impossível subjugar. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes cujo poder tinha abalado a fé de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Ele se manteve firme até o final. Para a reflexão, saibamos de uma coisa: tem gente que nos observa. Na igreja, quando nós estamos vindo para ela. Fora dela, quando nós estamos retornando para casa. Nosso local de trabalho e escola. Aonde nós estivermos, sempre há alguém a nos observar. Que tipo de exemplos estamos a dar a essas pessoas? Que tipo de fé estamos a demonstrar a essas pessoas? Bons, louvado seja Deus. Ruins, ainda há tempo de corrigir os erros. Que possamos permanecer firmes e não desistir, porque a promessa foi feita para aquela nação. Mas no Novo Testamento nos foi feita uma nova promessa, a Canaã celestial. E ela está lá aguardando por cada um de nós. Amém? E não desistamos, porque o autor e consumador da nossa fé nos irá ajudar a conquistar esta promessa. Amém? Deus abençoe.
terminou desse sábado, né? Mas agradecemos a presença de todos e todos são convidados no próximo sábado estarem presentes novamente, né? Agora vamos ficar de pé e entoar o hino 195. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus querido, pela missão da Escola Sabatina, que possamos seguir firme o exemplo de nossos irmãos Caleb e Josué. Fique por momentos que se seguem. Abençoe cada um que aqui chegou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Irmãos, só lhe lembrando, Nós queremos poder, além de te ouvir, te sentir também. Amém. Que nosso coração esteja aberto ao Espírito Santo. Amém, Que a mensagem possa nos trazer conforto, alento, esperança e correção também. Para nos mantermos firmes na fé. E na palavra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós te oramos nesse nome de Jesus. Amém. Amém. Em meu coração, maior do que qualquer outro que eu poderia ter sentido até aquele momento. Eu sabia que queria servir a outras pessoas em qualquer lugar onde eu pudesse fazer isso. Até que, no ano de 2019, esse desejo e esse sonho me levaram para longe do meu país, longe da minha família, até mesmo para um lugar onde as pessoas diziam que não existia. O lugar era o Acre. Por meio do projeto missionário de um ano, estivemos na capital do Rio Branco com o propósito de fundar uma nova igreja, onde estudamos a Bíblia, construímos. E foi uma tarefa bastante árdua e desafiadora, mas onde pudemos ver a fidelidade e a mão de Deus sempre ao nosso lado. Mas essa experiência foi tão marcante que não terminou ali. E no ano de 2020, novamente, entreguei tudo o que tinha ao Senhor para servi-lo. No estado de Rondônia, também no norte do Brasil, mas com uma missão um pouco diferente, eu agora era tutora de 3 adolescentes e meu objetivo era ajudá-los a ter um futuro brilhante por meio da educação. Até março, tudo estava aberto, mas a pandemia chegou. E embora parecesse um pouco impossível o que poderíamos fazer com todos os lugares fechados, o Senhor abriu suas portas. E enquanto eu trabalhava com meus adolescentes, também tive a oportunidade de apoiar a ADRA no cadastramento das famílias da comunidade ao nosso redor para que pudéssemos fornecer cestas básicas a elas durante esse ano. Sem dúvida, foi uma experiência incrível em que também pude ver como, quando colocamos a nós mesmos e nossa dependência em Deus, Ele faz o impossível. Durante esses 2 anos de voluntariado, e o restante que se seguiu, lembrei da história de Pedro andando sobre as águas. Quando Pedro torna possível o que era impossível, mas somente porque ele estava fixo em Jesus e completamente dependente dele. Por exemplo, pude ver isso em meus sapatos, que não se desgastaram durante esses anos, em meu computador, na proteção que o Senhor nos deu. Quando dependemos de Deus, Ele torna possível o impossível. Muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer as verdades que Deus tem reservadas para elas, se não por voluntários, se não por missionários, se não por pessoas que voluntariamente se treinam para chegar lá. Por isso, queremos agradecê-los por sua fidelidade e convidá-los a continuar a depender do Senhor. E como eu, vocês poderão caminhar sobre as águas e ver como Ele torna possível o que parece impossível. agora, 15:13. O Deus da esperança e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Deus será louvado com a mensagem musical. Amém. Eu me sinto feliz de estar aqui mais uma vez. Também com a oportunidade de trazer a mensagem de Deus.
Quando alguém convida nada do que Deus, através do Espírito, fez com que aquela pessoa chamasse. Então, eu acredito, ainda mais quando é para pregar a palavra do Senhor. Trouxeram a Bíblia? Amém? Vamos ler? Abra só a Bíblia em Hebreus. Agradecemos aí o pessoal do Miraí que fizeram a primeira parte da Escola Sabatina. Deus abençoe vocês. Acharam Hebreus? Capítulo 10. Eu não quis dizer não, mas o Espírito Santo me mostrou ainda agora que ali, que vocês iam ficar. Louvado seja Deus que se cumpriu, só na minha mente. Amém? Hebreus capítulo 10, coloque sua mão direita na palavra. Querido Senhor, obrigado pela tua oportunidade que temos de estar aqui na tua presença majestosa. Suplicamos do fundo do coração, sem hipocrisia, que o Senhor nos perdoe de toda a nossa maldade, nossos pensamentos ruins, todos os nossos pecados cometidos de várias formas. Suplicamos em nome de Jesus, Pai eterno, em nome do Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pois assim, perdoando, acreditamos que o Senhor fará aquilo que lhe aprouver. Nós queremos ouvir a tua palavra e queremos suplicar que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja. E ao ouvir, possamos deixar que o teu Espírito imprima na nossa mente, no nosso coração, a tua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Dá-lhe nele, Jeová. Glória a Deus. Essa era a linguagem antes para eles. Glória a Deus que eles voltaram. Muito bem. Agradecer ao Marcelo. É uma escola sabatina muito boa, né? Cheguei já aí na metade, mas agradecer a Mira, a Cacilene, tem a esposa do Marcelo, os demais que vieram aí. A presença do irmão YouTube que está aqui, né? Amém? Amém? Muito bem. Eu quero falar sobre. Eu preguei no Novo Horizonte. A minha primeira fala lá foi a mesma que eu vou falar aqui. O que eu vou falar, irmão Marcelo e igreja? Eu vou falar de perseverança. Nesses últimos tempos, daqui para frente, essa mensagem de arrependimento e batismo, não é? Então, nós que estamos na igreja, tem alguém nos visitando aqui, não? Tem não, né? Tem? Pela primeira vez? Não, né? O irmão aqui já está a casa, já, glória a Deus. Eu acredito que muito em breve eu acredito que Deus já está preparando ele, né? Mas a mensagem para nós é perseverança, porque eu digo com toda certeza, eu ia falar isso no final, mas vou falar agora no começo aqui. Eu te digo com toda certeza, com a fé que eu tenho até hoje, que se eu e você continuarmos, o que eu vou falar aqui é céu. Com certeza. Não tem como se perder, só se rejeitar o Espírito Santo nele. Então, para nós termos perseverança, vocês já estão em Hebreus, eu destaquei aqui, estudando a palavra, 5 pontos que eu quero meditar nessa manhã com vocês. Versículo 25
Diz assim nessa minha versão aqui, internacional: não deixemos de nos reunirmos. É a tradução aí de vocês congregarmos, né? Que é no mesmo sentido. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que dia é esse? É a volta do Senhor, amém? Amém. Então veja, isso não é uma mensagem de encorajamento, de perseverança, que nós estamos vendo o que está acontecendo. Aquela profecia lá do... Aquela ficou, não foi? Você já viu? Quando ele disse que Maria não é o Salvador, mas Jesus. Ou seja, as profecias estão se cumprindo, o dia está se aproximando, e a palavra diz que devemos nos encorajar uns aos outros. O que é encorajar? Vou orar por ti, tu ora por mim. Eu te convido para ir para a igreja, te convido para um pequeno grupo, para dar estudo. Vamos encorajar uns aos outros de várias formas. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, não deixar de se congregar. Por quê? Marcelo, tu lembra daquele irmão Aloysio? Eu dei estudo, mas não é aquele Aloysio da Central, não. Era um alto. Lembra? Irmão do Amiral. Ele está em Santa Catarina. Está querendo ir para os Estados Unidos, que o enteado dele foi para lá. E aí eu fiquei feliz porque um tempo desse eles casaram. E eu pensei... E eu perseverava que eles casassem aqui em Rio Querido. Eles acharam que viver junto assim não tinha problema. Casaram lá. Eu fui lá em Santa Catarina, fui no lugar lá onde eles estavam, fiquei lá com eles, lanchei na lanchonete lá. Lá fui na igreja no sábado lá com eles. Uma igreja lá cheia de haitianos. Quando deu aquele terremoto no Haiti, lá na Santa Catarina, brigou uma boa parte lá nesse lugar. Era 4 fileiras de bancos só daqueles negrão mesmo, mais negro que eu. A única coisa que eu não gostei, que eu me desagradei, não voltei mais, foi porque os branquelos se misturavam com eles. E aquilo eu fiquei decepcionado, entendeu? Eles ficavam tudo por longe, a descendência de alemão. Ali é tudo Schumann, de Schumacher, né? Esse nome assim. Olho azul. Por fim. Mas eu encontrei eles, insisti que eles perseverassem na fé, eles estão firmes na fé lá, amém? Já estão casados. E ele dizia para mim que não era preciso, quando ele morava aqui, não era preciso ele estar na igreja, porque ele podia buscar Deus na casa dele. Ele disse que não está errado, em paz. Eu posso buscar Deus em casa, sim ou não? Sim, teve. Mas primeiro ponto, quem é o cabeça da igreja? Eu disse para ele, disse, é Cristo. E quem é o corpo? Ele ficou gaguejando. Não é tu e eu? Sim ou não? Aí quer dizer que veio a cabeça sem o corpo. Ele até achou graça assim. Está entendendo? Então se Jesus está lá te esperando, você não vem com a cabeça sem corpo. E outra coisa, Luiz, Deus criou o templo. É claro que o templo agora é o meu corpo, é o Espírito Santo, eu sou a igreja. Mas a gente se reúne para que nós possamos adorar a Deus juntos, possamos estar unidos. E tem bênção também que Deus quer te dar na igreja, que Ele não vai te dar lá na tua casa. E tem bênção que Ele vai te dar na tua casa, não vai te dar na igreja. E graças a Deus, ele, todo sábado ele vai lá para a igreja em Rio do Sul, passando de Blumenau, já indo lá para as montanhas, muito
alto mesmo. Dá os alagamentos lá, porque é tipo um buraco. Conhece lá, você? Já ouviu falar? É longe, viu? É de Blumenau para lá dá um dia de viagem. Muito bem. Então, o primeiro ponto é não deixar de se congregar. Eu fico feliz porque tem um grupo aqui que está fiel, né? Marcelão com a esposa. Na verdade, todo mundo aqui, não dá para citar, né? Aí a Cileia com a Mira, a irmã aqui, que a gente está já há um bom tempo. Quanto tempo já na fé, Cileia? É isso mesmo, filho? Mas não deu 20, não? Está quase, né? Pois é. Primeiro ponto, não deixar de se congregar, porque é maravilhoso estarmos unidos, amém? O segundo passo aqui, irmão, para nós termos a perseverança bem, do jeito que Deus quer, está aí mesmo, no capítulo 11, agora, aí pertinho. E esse aqui é um ponto que eu quero destacar, o bem detalhe, no versículo 6. O que é que diz aí, Celeste? Nessa tua... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A minha versão, né? Isso, essa aqui diz assim, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Então veja, você prestou atenção nessa palavrinha aqui, é impossível. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa para ir para o céu é crer. Porque ela não vai estudar a Bíblia contigo se ela não acredita em Deus. Igual me enquadrou ali na rua ali no Juazeiro. Estava vendendo um produto lá e começou a achar graça. Aí jogou mais coisa lá do Antigo Testamento. Tu serve um Deus que mata a criança e tal. Ele disse, tu está falando que tu não sabe, hein, camarada? Ele disse, tu sabe quanto tempo Deus esperou para aquele povo se converter? Não. Ah, tu não sabe, não? 4 séculos é pouco? Nascia a gente, morria a gente, nascia a gente, morria a gente e nada. Deus cortou o mal pela raiz, igual Ele vai fazer. Aí o cara calou a boca. Então, veja, primeiro passo para nós irmos para o céu aqui é crer. Nós temos fé. Eu tenho certeza que você tem sido provado com a fé todo dia, sim ou não? Isso acontece contigo, Marcelo e rapaz, acontece comigo direto, olha. É direto mesmo. Rapaz, quanto mais, já vê que ditado, quanto mais reza, mais assombração, né, que o pessoal diz. Mas isso é verdade, quanto mais nós oramos, o inimigo se intensifica mais a nos tentar. E olha essa tentação. Fiz negócio na casa onde eu moro faz muito tempo. Eu saí daqui da rua do Carapé-Azul. E eu fiz negócio com esse camarada, mas eu não fiz no papel, olha esse. Só troquemos. Nós trocamos a casa. E aí ele subiu para Santa Catarina. E aí eu queria legalizar a energia e tal, colocar no meu nome, porque sempre precisa de comprovante de residência. E nada, até que
Conseguimos achar ele no Face, sei lá, minha esposa está na nisso. E aí ele veio para cá. Então eu vou fazer um comprovante, um papel de compra e venda. E aí tu assina. Isso aí eu assino. Eu estou aqui em Belém. Vou dar um pulo aí. E aí nada desse camarada vinha ligar e ele dava desculpa, sabe? Até que eu peguei ele na rua do Garapé, assim, não teve escapatória, sem querer. Esses dias, semana passada, fiz o documento de compra e venda e eu assinei, ele assinou. Ele disse, não, mas eu não quero esse valor aí não. Rebaixou a casa dele de 25 para 7 mil. Não sei, ele estava pensando. Mais um de 7 mil lá que eu assino, eu fiz. Olha como é a luta. Eu com o risco de ficar no escuro lá, sem energia. Porque tinha uma multa no nome dele de 1.200 e uns trocados. E aí eles iam cortar após 5 dias. Eu ia ficar no escuro lá, porque ele já tinha tirado do nome dele. Mas ele achando que ia escapar dessa multa. Resumindo, eu fui, pedi comprei um padrão, a Equatorial ligou. Tá legal lá em casa. Eu achava que estava tudo beleza, né? Tudo ok. Esse dia pra cá, irmão, do começo da semana ele me perturbando. E aí, como é que vai ficar aquela multa? Olha, ele fez um gato. Eu fiz negócio com ele e pediu para a Selma, na época, a Selma, fazer um gato, porque o padrão já tinha passado, eles davam aqueles padrão, né? De ferro aí. E aí, meu amigo, disse, rapaz, eu não vou pagar, porque foi tu que mandou fazer um gato, não passou legalizado para mim, tu me deu o documento da casa, entendeu? Expliquei tudinho, tem 4 casas que ligou o gato no fio que tu fez lá, está consumindo lá. E aí tu quer que eu pague? Aí eu disse, se tu quiser ir no fórum, nós vamos. Falei logo que tinha coisas insondáveis que tu não sabes. É tremendo, né? Quando eu fui lá, ele já tinha ido lá. O rapaz disse, não te preocupe, que ele já pagou aqui. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que quando a gente pede com fé, ele responde. É por isso que eu digo para vocês que todo tempo a minha fé está sendo provada. É no serviço, é em todo canto. E antes de Jesus voltar, irmão, vai se intensificar mais ainda. Sabe por quê? Porque muitos ficarão para trás e não conseguirão seguir. Por isso que é melhor nós não se desviar nunca, irmão. Acontece de nós ficarmos decepcionados com algumas coisas tristes, desanimam, mas não desiste. Certo? Eu digo para vocês em nome de Jesus. Eu nunca me desviei durante quase 36 anos na fé. Louvado seja Deus. Eu fiquei sim triste, desanimado, né? Mas nunca abandonei a fé. Então, irmãos, crer, ter fé naquilo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, se você está estudando, se você não tem fé que vai passar, está fazendo o quê? Vai gastar só lado de sapato e sandália em vão, sim ou não? Não é verdade? Aí nós estamos aqui na igreja. Faz isso, Marcelo. Olívia, qualquer um de vocês aqui, irmão. Vocês vão pregar e perguntam assim, quantos têm certeza da sua salvação? Vê se ele vai levantar assim mesmo com autoridade. Alguns vão ficar titubeando, entendeu? E já tem não sei quantos anos na fé, está quase gaga. Eu costumo dizer e repito para minha esposa e vou dizer para vocês.
Vou fazer a pergunta, hein? Posso fazer? Pode ou não? Sim ou não? Deixa eu fazer a pergunta aqui. Quantos estão preparados para a volta de Jesus? Deixa eu ver a mão. Deixa em cima. Sabe por que eu pergunto isso? Eu ia fazer outra pergunta para complicar, mas eu ia perguntar quantos estão se preparando. Eu ia pegar a gente aí. Sabe por quê, irmão? Porque se nós estivermos preparados e Jesus voltar hoje, nós estaremos com Ele, sim ou não? Mas Jesus já nos salvou, sim ou não? Há mais de 2000 anos atrás Ele nos comprou com o seu sangue. Então Ele nos salvou, nos remiu, sim ou não? E por que nós temos dúvida às vezes? É por isso que eu estou falando de perseverança. Se nós continuarmos aqui na palavra, nos congregar, pregar, dar testemunho, ter amor com os irmãos e com os de fora, querido, e com aqueles que têm raiva da gente ainda, isso que é difícil, hein? Né? Esse aí é pior, né, irmão? Mas o mais difícil ainda é dentro da igreja, hein? Que a gente chama de irmão. Irmão, quando é irmão, é filho, às vezes, só do pai, né? Não é verdade? E quem é o nosso pai de todos? Então, devemos amar uns aos outros, porque de maneira nenhuma chegaremos lá. Ok? Vamos avançar. Ter fé, você tem que ter fé. Quando eu falo de fé, eu sempre gosto de frisar o seguinte: começou uma gritaria tremenda para cá, ó. Aí chama, deixa eu ver quem. Você, irmão. Não, a irmã Lamúria ali. Pedro, tu te lembra disso? Estava morando no Garapé Sul, eram umas 7h30 da noite, quando veio duas moças, o moço pode falar, viu? A mamãe está com queçada na mão querendo matar nós, viu? O capeta está nela, está destruindo tudo lá dentro de casa. Você iria? É você mesmo. Você ia, irmão? Lamúria, filha? Você ia? E o gato dela aí, você ia, irmão? Tu ia sim? Hã? Olha lá, ele tá meio... E aí, Marcelo, tu ia? Ó, ele respondeu que não. Mas eu teve um irmão Manel, acho que, claro, que faleceu. Ele disse, não, deixa o diabo para lá, vou nada. Eu disse dentro da cadeia, Manel, Deus me livre de estar junto daquele pessoal, de repente ele me agarra. E aí, Celeste, aí? Meu Deus. Mas já aconteceu uma situação dessa comigo, não estava ninguém pensado não. Mas o fulano estava lá na pessoa e vieram me chamar e eu fui. Era honra e glória de Deus, né, menina? Eu fui com uma fé, me deu tudo certo. Nessa semana a gente estava numa semana de oração da igreja. E aí era terça, foi quarta-feira. Muita gente sabe esse testemunho aí. Eu fui que quando eu cheguei lá, o esposo dela e o sogro disseram para mim, entra que ela está lá no quarto. Um já estava lá fora e o outro já estava lá também. E eu entrei, com honra e glória do Senhor. Eu cheguei lá, eu me agarrei com ela, comecei a orar, levei ela para quando ela chegou perto de casa, ela disse para mim que ela não ia entrar em casa, porque lá tinha luz e eu tinha muita fé. Ela só dizia assim. Glória a Deus. E aí tem luz, eu não vou entrar. Tu vai entrar em nome de Jesus. Amém? Quando eu cheguei lá, chamei mais 2 pessoas para me ajudar a orar, e foi mais ou menos uma hora de tempo, orando, aí foi até a pessoa adormeceu. Aí, no outro dia eu perguntei para ela, ela sabia, lembrava de alguma coisa
Então tu tinha coragem de entrar lá, Silene? Talvez. Lília? Pega, não acredito, pessoal. Para com isso. Vamos pra cá agora. Tinha coragem, irmão? Pensa. Olha, deixa eu te falar. Não? Ele fala. Tu ia lá, pensa. A mulher estava com o teçado, o diabo no couro dela. Entrava lá, irmã Lamúria. Ah, Lamúria, mãe não vai, não. Ela não ia, né, irmã? Bom, Para aí, irmã? Mariette aí. uma pessoa com fé iria. Tu ia, Liette? Nossa, deparou, Pedrão? Irmão, sabe por que eu pergunto? Sabe por quê? Deixa eu te falar. Sim. Eu não ia não por medo. Eu não ia porque eu não quero o mal e nem aparecer com o mal. Eu não quero ficar com o mal. Sim. Eu poderia muito bem, quando eu ando da pessoa, eu vou orar por ela. E interceder a Deus, mas eu não quero contar o mal e aparecer com o mal. Não quero. Eu sei. Uma pessoa consagrada iria, irmão. Em relação a isso. Eu penso que nem ela também. Tinha que ser consagrado. Eu não sabia. Mas quando eu cheguei lá, era o que estava acontecendo. Então eu tive Não é que qualquer um. porque Deus mandou ir lá. Então a minha mãe dele, eu orei assim, Senhor, não permita mais que eu faça esse negócio, porque eu não quero mais ir. Emília, eu concordo com você que não. Pode ser que isso pode acontecer, né? A gente orar lá, mas vai acontecer também de você ir, entendeu? Pode acontecer. Sim. Tipo assim, no meu caso também, eu quase toda vida, quando me chamaram, me disseram o que era, né? E eu fui, como diz a irmã de quando eu cheguei lá, que eu vi, que eu soube o que era, aí eu também me peguei com Deus, né? Eu estava com ele, e aí eu disse, agora eu vou fazer a minha parte, né? Eu tenho certeza que ele está comigo. Mas eu acho assim também, se eu soubesse o que era, se eu escutava, eu acho que também assim, não queria ir. Não por medo, né? Mas assim. E aí, irmãos, eu coloquei uma camisa, peguei uma Bíblia. Aí quando eu saio de casa, se tem um. Tu lembra de eu morava ali, Pedro, naquela parede? Já tem uma curvazinha assim, né? Eu vou chegando na curva assim, peguei o reto, botar na segunda curva que vai pro Louro, o mercadinho lá. Olha como é que essa mulher tá. Parece que é. Ela tava assim, ó. Aí eu cheguei perto e disse assim: a senhora está aqui? Ele olhou assim, ela olhou assim e disse assim: ih, rapaz, que negócio de dona já. Quem era que estava, né? E não gostou de chamar de mulher para ele. E saiu correndo, irmão. Isso tu não vai fugir, não. Encurralei lá naquele beco, vocês saíram no S ali, não tem um S? Tinha uma aranha ali, não tem por onde correr. Agora tu vai sair daí, desgraçado, em nome de Jesus. Caiu de costas, para trás, em nome de Jesus. Aí saiu. Demora, chegou lá com sei lá, o capeta voltou tudo embora. Eu fiquei invocado e disse: fica para aí, vamos bater a cabeça por isso. É porque Deus tirou e eles pegaram e trouxeram de volta. Então, a nossa fé pode ser provada de várias formas, hein? Na escola do trabalho, como disse o Marcelo, agora na escola sabatina. E próximo passo aqui, nós estamos no final, diz o seguinte: 2 Timóteo capítulo 4, abra sua Bíblia, nesse livro, 2 Timóteo 4, pode ler esse, Marcelo, para nós? 2 Timóteo 4, versículo 2. Esse aqui não pode deixar, viu, irmão? Para quem quer ir para o céu, quem precisa de perseverança, eu preciso, nós precisamos. Amém? Acharam? Não? 2 Timóteo, acharam? O que diz aí, moço? Prega a palavra, insta, quer seja futuro, quer não, corrige, repreende
que você acha? Tem que faltar isso, não? Para nós? O que tu entende, Marcelo? Pregar tempo e fora de tempo? Não perder. Ah, eu vou pregar só na época de colheita, da Semana Santa. Não. É tempo e fora de tempo. Pregar com toda convicção. Eu lembro que uma vez a Sileia falou para mim que ela acreditou porque eu pregava com convicção. É isso, Sileia? Tu lembra lá na casa do Samuel? Mas se nós não pregarmos, você prega com convicção porque você tem respaldo que você está pregando. Por isso você tem convicção. Então devemos pregar a palavra. Devemos pregar tempo fora de tempo. Aonde você estiver dentro do ônibus, você pode pregar de várias formas, sim ou não? Através do testemunho, do folheto. Você sabia que as pessoas gostam de ler aquele folheto? E sabe lá, irmão, se quando nós chegarmos lá, não vai ter gente com a gente que foi salvo através de um folheto, do testemunho seu, de uma palavra, de um livro, né? Pois é, esse livro que é dado todo ano aí, do Impacto Esperança. Sabe lá, irmão? Sei que nós vamos ter muita surpresa. Irmãos, eu queria falar sobre perseverança. Meu desejo para vocês é que nós preguemos a palavra, que a nossa fé se mantenha viva, porque nós só podemos pregar de um Deus se nós temos convicção nele. Amém? Possamos fazer isso, nos congregar. Esse é o meu desejo, eu acredito que é o de Deus. Quero cantar uma música, a igreja diz que é minha cara, né? Amém? É uma música que, quando eu entrei na igreja, tu sabe qual é, né, Marcelo? Sabe disso? Não? Quando nós falar daquele velha guarda lá, tu vai te lembrar. Do Luiz Cláudio. Vamos ficar em pé, eu quero cantar com vocês. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por termos chegado à tua casa, pelo teu Espírito poderoso que já está nos esperando. Abençoa todos que vieram nessa manhã e aqueles que de alguma forma não chegaram à tua presença, possa alcançá-los de alguma forma. Amém. Acompanha-nos. Nós te pedimos que tu nunca nos abandones, porque o Senhor te prometeu. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bom almoço. E até a oportunidade próxima, se Deus quiser.